Amém? Vamos nós, nesse já de imediato, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler do versículo 21 até o 31. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículos 21 até o versículo 31. Meus irmãos, diz o seguinte: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou com propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus, fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei, por meio de que a lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Ou será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, a qual justificará a circuncisão a partir da fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos é um livro extraordinário, né? Quando vocês puderem, terem tempo, né? Quando criar aquele tempo maravilhoso de vocês, leia com calma o livro, a carta aos Romanos. Para você ter uma ideia de como essa carta é tão valiosa, ela fala de todos os níveis possíveis que você possa imaginar, né? Seria até bom que a gente pudéssemos um dia, né, fazer umas leituras, uns estudos sistemáticos deste livro, né? Para podermos entender a íntegra, a verdade, a profundidade que tem esse livro. Os teólogos chamam esse livro como um livro universal, como a carta universal, porque ela não destina-se somente a um grupo de pessoas, mas a muitos grupos de pessoas. Por exemplo, temos aqui os judeus, tem os gregos, tem os gentios e assim por diante. Né? Em todo nível possível de religião, de raça, de gênero, né? Ele ensina tudo sobre o que nós queremos aprender. E, sobretudo, ele nos fala de uma coisa muito mais superior do que tudo que eu já falei aqui agora. Fala sobre a graça de Deus, que é a mais importante de tudo isso. A verdade é que quando nós viermos a entender o que é a graça, muitas coisas que eu já expliquei isso em vários momentos aqui, algumas mensagens atrás, a graça ela é a chave. O entendimento da graça é a chave
para nós sabermos como nós vamos conviver neste mundo. Que também não é fácil, né? É muita demanda. Né? Às vezes a gente sai sem querer do nosso limite, né? Mas quando você entende a graça, quando você entende a profundidade da graça, você vai saber lidar com pessoas. E Paulo aqui, nessa carta, ele explica tudo isso. Tudo, irmãos. Tudo que vocês queiram entender sobre o mundo está na carta aos Romanos. Especificamente hoje, queremos falar um pouquinho desse livro. A partir do versículo 21 em diante, aqui o apóstolo Paulo nos dá uma coisa que todos nós precisamos procurar entender a cada dia. O que é ser justo? A maioria das vezes que nós fomos explicar isso dentro do padrão humano, dentro da filosofia humana, aquilo que os homens explicam, quando se fala em justiça, ele fala de algo que tem que ser aplicado, princípios e até mesmo rigorosos, né, para poder manter a justiça, né, intacta, né? Nós vemos em alguns casos, por exemplo, a polícia militar, ela tem que ser justa como? Às vezes agindo de uma forma rígida, enérgica. Nós temos aí os nossos tribunais, né, que o juiz ali tem que dar uma sentença, porque a lei, o princípio tem que ser colocado, isso se chama de justiça aí fora. E às vezes nós queremos olhar a justiça hoje da mesma forma que olha o mundo. Esse é o nosso erro. É onde nós fazemos da igreja uma competição e um ringue, onde todos nós viemos, em vez de amarmos uns aos outros, vamos brigar. Porque nós queremos aplicar justiças, princípios que, se nós formos ler, eu já disse aqui que, para você entender os princípios do reino, você precisa ler Mateus 5, 6 e 7. Não é somente ler, entender o que Jesus está querendo explicar ali. Porque ali estão os princípios do reino. É esses princípios que Paulo também, ele aplica aqui em Romanos, ele aplica lá em Gálatas, Coríntios, assim por diante. É o mesmo princípio, não muda nada. Tudo que Jesus explicou nesses 3 capítulos estão arrolados também nas epístolas de Romanos até Judas. Aqui os apóstolos, os escritores das epístolas, que escreveram as cartas, eles também seguem o mesmo princípio de Cristo. É claro, de uma forma mais simplificada, né? Mais aberta. Até mesmo por isso que nós sempre aconselhamos que nós lemos as epístolas. Né? Lê lá o capítulo 5, 6 de Mateus, mas também lê as epístolas. E Paulo vai simplificar, Paulo, Tiago, João, Pedro, Judas vai simplificar todo o ensinamento de Cristo. Então, quando você olha para a justiça, né, e às vezes nós queremos ver isso, né? Aí você vê uma coisa meia, chamamos entre aspas de injustiça, né? E você fica chateado com isso. E às vezes, aquilo que às vezes nós achamos que é injustiça, é, na verdade, justiça. E aquilo que nós já falamos que é justiça para nós, é injustiça para Deus. Você não está entendendo? É complicado entender isso falando. Eu compreendo vocês. Né? Eu também. Foi difícil entender isso. Foi muita pancada na cabeça, foi muitas lutas, foi muita dificuldade. Foi você se envolver com isso que que a gente pudéssemos entender isso na prática, porque não é isso, é tudo na prática. Então, já viram aquele episódio? Olha só como é que a justiça humana é. Aí você vai entrevistar alguém que essa pessoa, um dos seus parentes foi talvez assassinato, ou foi espancado, e o agressor fugiu. O que ele pede quando vai fazer reportagem? É para dar? Não, eu estou falando aqui porque eu quero justiça. Não é isso mesmo? Eu quero justiça. Na verdade, a linguagem de justiça ali, ela pode ser comparada como vingança. Eu quero que esse cidadão ele se lasque, porque fez isso com meu parente. Eu quero que ele morra, porque se ele morrer, vão aplaudir.
Olha só, tá vendo? Aquilo que é justiça para você é injustiça para Deus. Muda a forma de pensar. Lembra que eu falei aqui? Uma vez eu estava dizendo, eu vou repetir para que talvez muitos não estavam aqui no dia e talvez alguns esqueceram. Eu lendo um artigo, e nesse artigo dizia o seguinte: tribunal, está o juiz, os jurados, eu não sei que lado fica promotor ou advogado de defesa, também nunca fui de tribunal, né? Então não sei. Então vamos conjecturar que seja aqui. O promotor e o advogado de defesa. E na frente, sempre que fica frente ao juiz, quem é? O réu. O que está sendo julgado. Mas qual foi o erro desse réu? Olha, escute só, para poder a gente entender na mente de Deus como é que isso pode acontecer. Esse réu, ele é pedófilo, e na sua ação de pedofilia, ele matava as crianças. Gente, isso dói, né? Dá vontade de matar também ele, né? Ó, vamos ser honestos aqui, vamos ser humanos. Nós somos ser humanos e dá esse sentimento. E aí, se for levar isso dentro da lei, o que ia acontecer? Ele seria condenado e nos Estados Unidos, pela lei que tem nos Estados Unidos, ele ia sentar naquela cadeirinha abençoada, né? Que o cara fica tostado, né? A cadeira elétrica. Ele seria executado. E de repente a sentença sai como? Absorvida. Qual é o sentimento que alguém tem quando uma pessoa dessa é absorvida? Um sentimento de injustiça. Não é isso mesmo? A gente acha que aquilo ali foi injusto. Vocês estão entendendo que aonde o ponto central disso tudo? Porque a chave de tudo que eu estou falando aqui está exatamente no versículo 23. Se você for ler, coloca para mim, por favor. Olha só, hoje é pastor civil, hoje eu meu abençoado aqui hoje, obrigado aí. Olha só, a chave toda está aqui. Que todos nós entendermos essa passagem que Paulo fala aqui claramente, a gente vai parar de querer achar que tudo é injustiça ou que tudo é justiça. A gente vai ficar, sabe, entendendo o que Deus quer pensar, o que Deus quer agir. Porque ele fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na minha versão quer dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo o Evangelho, toda a Bíblia está dentro disso, tem que estar entendido dentro disso aqui. Quando você entender que nós, vós, eles, somos pecadores, muitas coisas vão mudar dentro de nós. Por quê? Porque como a pastora Cris aqui antecipou aqui, o que fere Deus não é o pecado. Sabia disso? Não é propriamente o pecado que fere Deus. Deus, ele sabe lidar com o pecado, tanto que ele veio aqui, se colocou como pecador para poder morrer no nosso pecado, para poder morrer em favor dos nossos pecados. Mas o que fere Deus não é a ação do pecado, é exatamente a soberba, o orgulho. Porque o orgulho faz com que a gente não queira entender o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 3, ou os Romanos todos. Porque o orgulho vai fazer que a gente feche os olhos até para as pessoas que estão lá fora, sejam elas que for. Porque o objetivo da Bíblia, quando se fala em graça, exatamente que todos precisam da glória de Deus, como eu preciso da glória de Deus. Todos nós necessitamos da glória de Deus, independente. E se eu entender que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e carecemos da glória de Deus, nós vamos
procurar não somente ajudar as pessoas, mas principalmente ajudar a nós mesmos. O problema não está no que eu vejo, o problema está o que está dentro de mim. Eu sou o problema. Não é as pessoas que estão lá fora. Se nós entendermos dessa forma, as coisas iam ficar de boa. Mas por eu querer olhar somente o que os outros fazem lá fora, já ouviram aquela frasezinha quando você vai evangelizar alguém? Não sei se vocês já passaram por isso já. Fulano matou, roubou, fez um caminhão de coisa e hoje está na igreja. Você já viu? Está na igreja hoje. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Então, olha lá, ele fez isso. Um dia eu fui evangelizar alguém, rapidinho. Eu fui evangelizar, eu e minha esposa, ela vai lembrar disso. Sabe qual foi a ideia? A ideia que essa pessoa tinha. Olha só aonde nós fugimos da graça. Ela pensava o seguinte: não que ela esteja errada, eu não estou falando que ela esteja errada. Mas quando lembra que eu falei? Aquilo que eu acho que é justiça para mim, é injustiça. E aquilo que eu disse que eu penso que é justiça, pode ser justiça. Estou dizendo que seja, mas pode ser, na mente de Deus. A ideia dela é o seguinte: bom, se alguém cometeu um crime e veio para o evangelho, então o pastor da igreja, ele vai ter que levar aquela pessoa na delegacia e entregar ele para o delegado. Imagina se toda a igreja fizesse isso. A imagem da igreja que completaria, ninguém ia para a igreja mais. Eu vou para a igreja, não. Eu vou para a igreja. Em vez de receber o perdão, em vez das pessoas me entenderem e trabalharem na minha vida, elas querem me denunciar e me levar para a prisão, eu quero me consertar. Esse é o entendimento quando a pessoa que está no submundo lá fora quer vir para a igreja. Ele quer se consertar. Agora, se vir para a igreja para poder apenas servir e para poder dizer que está na igreja, aí não. Existe também, né? Nunca vão passar a mão na cabeça também. Mas a maioria deles, quando entra aqui dentro, se for de trocação de gênero, se for criminoso, se for isso ou for aquilo, se vieram para a igreja, eles querem conserto. Eles querem ser conserto. Então, a ideia aqui de Paulo é que a justificação só quem pode dar é Deus, e isso só, quando ele fala que somos justificados pela fé, ele diz assim: olha, não vamos aplicar obras. Ele fala que as obras não justificam ninguém. Não adianta eu achar que eu sou bonzinho. Não adianta falar que eu nunca matei ninguém, que eu nunca roubei, que não vai adiantar nada. Quando chegar o juízo final, vai para o lugar, no mesmo lugar que vai todo motor, a pessoa que não crê em Deus. Não tem desculpa para isso. Então, Paulo está procurando nos ensinar isso aqui. Sobre a justificação, que era somente pela fé. E essa fé tem que estar quem? Em Jesus. Porque se eu não crer, eu não vou receber. O capítulo 5, o versículo 1, não precisa colocar agora não. Ele fala assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, isto é, Deus, quando Ele olha para a gente, Ele quer enxergar fé. Se Ele não enxergar fé em nós, você pode cantar bonito, pregar bonito, ser o maior pastor da igreja mais rica do mundo. Pode ser o pregador melhor do mundo, o cantor melhor do mundo. Não vai adiantar nada. Porque o que justifica é a fé. É toda a Bíblia. Se você for observar, desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre a única forma de vivermos justificados pela fé. Tem um livro na Bíblia que uma vez eu li ele e fiquei um pouco meio espantado com ele. Abacuque.
No início do livro de Abacuque, é interessante que Abacuque faz alguns questionamentos a Deus, que todos nós, às vezes, fazemos também no nosso dia a dia. Poxa, a igreja está sofrendo, perseguida, né? Por que o senhor permite isso? Por que está acontecendo isso? Por que é só a igreja? Por que é só isso? Por que aquilo? Por que a igreja? Tudo fala que somos nós. Aí Deus, ele fala, aí foi uma das mensagens que chamou a atenção de Lutero, que o justo é justificado pela fé. Então, toda a Bíblia, a única forma de sermos justificados é pela fé. É muito bom que você um dia, ou que se puder já de imediato já faço, né? Que vocês leiam o capítulo 11, do capítulo 11 de Hebreus, chamado Capítulo dos Heróis da Fé. E ali, o autor dos Hebreus, ele detalha pessoa por pessoa, como é que eles obtiveram vitória. E não foi coisa... Porque Abraão, irmãos, era um homem conforme todos nós. Está aqui o nosso irmão Vanil, já chegou aos 90, já, irmão Vanil? Já chegou aos 90 já não, né? Mês que vem chega aos 90 anos. Olha só, e filme forte, né? Ah, Jesus, eu fico lá para o irmão Vanil assim, Senhor, que assim seja, meu Pai, na minha vida também. Ô, glória. Eu com 58, hoje eu fui trabalhar, tenho que tomar um Dorflex, porque a coluna não está muito boa, irmãos. A coluna amanheceu ruim hoje. Amanheci todo escagalhado hoje, irmão Vanil. Irmão João, todos escagalhados. Abraão era um homem comum. Abraão teve filhos com seus 100 anos de idade. Meu irmão. 100 anos de idade. Mas por que Abraão teve todos esses êxodos? Porque ele era um homem que cria e tinha fé em Deus. Temos ali exemplos, por exemplo, Davi. O menino tinha 1,60 m aproximadamente de tamanho. Era um tampinha, né? E Golias, eles tinham quase 3 metros de altura e tinha uma postura de forte e sobretudo, tinha mais ainda uma coisa. Ele era um homem experiente em guerras, um soldado em guerras. E Davi, daquele bichinho pequenininho, ele foi enfrentar Golias. E ele sabia, com as suas obras, lembra que eu falei como obras? Pelas obras, era impossível ele vencer Golias. Já dizia, Golias só vai dar um sopro e acabou Davi, né? Mas, na verdade, é que Davi tinha algo que Paulo ensina aqui. Fé. E detalhe, por que Davi pegou 5 pedrinhas? Os irmãos já pensaram para isso já? Existem algumas conjecturas que fala que Davi pegou 5 pedrinhas porque se ele errasse a primeira, ia jogar a segunda, né? Aí se errasse a segunda, ia jogar a terceira, até acertar, né? A ideia é que alguns já ouviu alguém pregando sobre isso. Irmãos, mesmo que Davi errasse a primeira pedra, não daria tempo para ele pegar a segunda. Davi tinha certeza que aquela pedra, a única pedra seria a solução, porque ele cria em Deus. Mas por que ele pegou 5 pedras? Porque porque Golias tinha 4 irmãos. Na mente de Davi era o seguinte: se eu vou pegar esse gigante, se viram 4 irmãos, vai levar pedrada a cada um, porque tem pedra para cada um deles. Olha o tamanho da fé de Davi. Ele pensou em tudo. E não precisou, porque todo mundo caiu fora, né? Aí mais tarde, não lembro o capítulo agora, parece que um deles, ou 2 ou 3 deles, não lembro agora, quiseram fazer uma emboscada contra Davi. Isso aí a gente fala mais tarde sobre isso. Está entendendo?
Temos exemplo, vamos dar outro exemplo aqui de Moisés, todos nós conhecemos a história dele. Moisés quis agir conforme as suas obras. Eu sou príncipe do Egito, estou vendo meu povo oprimido. Vou acabar com isso. Eu vou usar a minha influência, né? Vou usar o meu poder como um príncipe para acabar com essa graça de opressão do meu povo. Só que esse ímpeto de querer ajudar, ele acaba matando um soldado egípcio. Chegou ao ouvido de Faraó, ele teve que fugir do Egito e ficou 40 anos no anonimato. Ninguém mais ouviu falar de Moisés. Moisés lá, junto com as ovelhas do seu sogro Jetro, ele aprendeu o que é andar pela fé. Deus quer nos ensinar isso a cada dia. Ele quer que nós olhamos o mundo não com obras humanas, não com obras das nossas mãos. Ele quer que nós olhemos o mundo pela fé. Quer ver uma coisa? O leão, quando ele vê um elefante, você pensa que tem medo do elefante? Negativo. O leão, quando vê um elefante, ele pensa o seguinte: hoje a comida vai ser almoço e janta. Né? Ainda vai salvar para meus amigos ainda, né? Porque olha só o tamanho. Ele, quando ele vê a girafa ou qualquer bicho, animal da postura mais do que ele vê isso. Nós, às vezes, quando vemos algo maior do que nós às vezes queremos recuar. Ficamos com medo. E não somos justificados por Deus porque nós não acreditamos no que Deus pode fazer em nosso favor. E Paulo está ensinando isso aqui. Deus já fez a sua obra por nós. O que ele fala aqui? Escute somente no versículo 24 adiante. Vamos lá, meu amado. E já está, né? Sendo justificados gratuitamente. Não precisa pagar nada não, tá, irmão? É de graça. Por sua graça, por meio da redenção, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço em nosso favor. É nós que éramos estar crucificados, mas ele pagou em Cristo Jesus, versículo 25. Deus ofereceu como um sacrifício e para a expiação do seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes o pecado anteriormente cometido. Ele deixou para trás. Não precisa mais lembrar o que você fez ontem. Então Deus foi tolerante conosco, ao ponto de não mais lembrar do que eu fiz antes. Eu não preciso mais ficar lamentando o que eu fiz ontem, eu fiz daqui a alguns minutos atrás. Eu não preciso mais ficar lamentando o pecado que eu cometi. Ao contrário, vamos receber pela fé. Aí, obrigado. Minha já foi. Não, pode ir. Todavia, agora está falando no momento, no presente, Deus mostrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? É nele. Quando a sua fé muda, o que é ter fé em Jesus? Boa pergunta, né? Ter fé em Jesus é seguir os ensinamentos e princípios que ele nos ensinou. Você segue ele, você não vai ter vingança. Jesus falou sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Você não vai se vingar alguém que comete pecado, cometeu algo contra você. Você vai ignorar determinadas coisas que façam contra você. Porque hoje o mundo, as pessoas vivem, sabe, no meio dessa, como podemos dizer, dessa confusão toda de se entenderem nessa terra. Porque querem agir conforme as obras das nossas mãos. E a consequência vai sempre a mesma. Toda vez que nós metemos o bedelho ou queremos andar conforme nós mesmos, tudo vai dar errado. É um exemplo disso? Quando Davi tira a arca de Abinadab, parece, não lembro agora.
e vem e vai levar ela para Jerusalém. O que acontece? Ele comete um erro. O erro de Davi foi que só quem podia transportar a arca eram os levitas. Aí ele chama Uzá e Aiú. O que acontece? Uzá vai lá, aí a carroça, né? Vamos assim, usar a linguagem de hoje, carroça, os bois tropeçam, a carroça dá aquele balanceio, a arca vai caindo, e Uzá, usando a sua bondade, usando as obras das suas mãos, não posso deixar a arca cair. Tocou na arca. O que aconteceu com ele? Imediatamente cai durinho no chão e morre. O que está acontecendo hoje? A gente precisa agir pela fé. Ou agimos pela fé, ou nós vamos continuar a cometer erros em cima de erros. E aí Paulo fala, no versículo 26, 27 agora. Onde está então o motivo da vanglória, na minha linguagem, do orgulho, da soberba? Onde está o motivo de eu ser orgulhoso? Aí Paulo, o que ele fala? Foi excluído. Porque quando nós temos fé em Deus, nós tiramos qualquer ação humana. É como foi cantando aqui. Deus, ele quer... o homem foi expulso do jardim, por quê? Porque ele quis dar um de orgulhoso. Vou fazer o que eu quero. Achei legal. Coxinha gostosa. Parece que está muito boa. Se deram mal, né? Como diz lá meu amigo Silvio, se lascaram, né? Mas o que Deus quer é colocar o jardim, porque quando ele coloca o jardim, a gente entendeu o que é o jardim, a gente vai entender que é humildade, de que é andar pela fé, acreditando. Porque o que Deus queria ensinar para Adão e Eva lá no jardim, mais especificamente para Adão no jardim, era apenas segue o que eu estou lhes ensinando, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Tem todas as árvores do jardim do Éden. Deles ou delas, come livremente. Não se preocupa, come o que você quiser. Quiser também dar gula, comer até encher a pança e depois e coma. Oi? Coma. Mas tem uma. Não coma dela. É que está no meio do jardim. É aquela ali. É aquela. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E eles foram lá. E Jesus veio justamente para poder nos trazer completamente ao contrário que foi lá no Éden. Lá no Éden, eles quiseram, né, cometer o erro de comer aquela árvore. Agora, ele quer agora nesse momento nos ensinar que não é pelas leis, mas é no princípio da fé. É no que Deus ensinou, é o que Deus está nos falando. Nada mais do que isso. Consegue um pouquinho. Aí Paulo conclui dizendo o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da lei e da obra, ou da obra da lei. Nada que eu fizer, seja com boas intenções ou semelhante, não vai ajudar em nada. Vamos tomar cuidado com o que nós falamos quando queremos, entre aspas, justificar algumas coisas. Não justifica o que é injustificado. Não vai rolar. Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração.
Como é que as pessoas recebiam curas? Como é que era a cura? Como é que desenrola esse negócio de receber cura? Como é que é? Bota a mão na cabeça, curado, em nome de Jesus, sai, não? Não. Eu me lembro uma vez, numa cidade chamada Mucuri, distrito de Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais. Estava pregando, e entrou um homem, parecia um robô, né? Sentou, até para sentar, ele tem que sentar igual um robô. E eu estou pregando e vendo o homem. Aí eu estou pregando e o homem está lá, igual um robô. Pescoço durinho. Ele não conseguia mover nem o braço. O braço, ele só faz nem nada. Ele não conseguia nem mover o braço direito. Tudo duro. E fomos orar. Aí ele veio na frente, eu orei. Aí eu fiz assim, balança o bracinho. Aí ele foi. Pelo menos já levantou um pouquinho, né? Aí eu fiz a pergunta para ele: você crer que você será curado hoje? Ele disse: eu creio. Ah, você crê? Então eu vou orar agora. Você só vai ser curado agora se você creu na verdade. E eu orei: Senhor, tu conhece o seu coração. Eu que provo o seu pensamento. Mediante o que ele me falou agora, eu ministro cura na vida dele. E seja curado. Já aconteceu? Foi curado. Outro episódio aconteceu uma vez. Eu estava andando, eu fui visitar também lá em Teófilo Otoni, fui visitar um vilarejo que ficava bem distante, eram uns 30 minutos andando. E tinha uma irmãzinha que estava indo, coitada, toda, sabe? Aí ela foi, aí eu disse, e aí, minha irmã, o que houve? Ah, pastor, não sei o que aconteceu, não era de pastor, mas ela me chamou de pastor, né? Ah, não sei o que aconteceu comigo, não. Então, assim, aí eu orei: Senhor, eu vou abraçá-la agora como eu estivesse ajudando ela. E hoje, mediante daquilo que ela crer, o que eu prego, o que eu ensino, sem falar nada para ela, o Senhor vai curar ela agora e ela vai andar. Eu fui, paguei, vem cá, irmão, vou te ajudar aqui, irmã, vem cá, vou te ajudar aqui. Vem cá, irmão, vou te ajudar. Aí larguei ela e caí fora. Quando eu fui ver, a irmã estava correndo atrás de mim. Ô, pastor, espera aí, pastor. É tudo pela fé. Não adianta você querer fazer campanhas. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Ah, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Não. Deus, que Deus quiser fazer, Ele vai fazer agora. Se você crer, você vai receber agora. Tudo intermédio de Jesus Cristo. Independente da obra da lei, Deus quer operar. Ele quer mostrar para você que Ele é Deus. E só vai fazer isso pela fé. Em nenhum lugar na Bíblia, como já falamos inicialmente, você vai encontrar Deus agindo em alguém que não seja pela fé. Não vai agir. Vamos lá. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Porque os judeus se julgavam. Nós somos o povo da promessa. Nós somos aquele povo que foi tirado do Egito da promessa. E às vezes nós também nos posicionamos assim. Eu sou da igreja. Vendo aqui? Eu sou da igreja. Como diz os antigos e o Kiko, né, irmãos? Aí Deus pergunta: o que eu tenho com isso que você é da igreja? Né? O que nós temos? O que Deus tem a ver com isso? Não. Não significa nada, amados. Não significa nada. O que significa? Vamos lá, verso 30. Visto que Deus é um só, e pela fé justificará os circuncisos, que são os judeus, e os incircuncisos, que são os gentios. Deus não vai olhar o que a lei fazia com Israel, que somente podia entrar no arraial de Israel, que eram os circuncisos. Ele não aceitava os circuncisos, né? Não os incircuncisos. Não, Deus não olha para essas coisas. A fé é para todos. É como se nós disséssemos o seguinte: depende da sua crença.
da sua. Não gosto muito de usar esse termo, não, mas vou usar aqui para podermos simplificar melhor. Da sua religião. Independente. O que vai nos levar à salvação será a nossa fé. O que nós cremos. E finalizamos. 31. Fala 31 agora. Aí Paulo termina essa parte da justificação pela fé, falando: anulamos então a lei pela fé? Nunca, de maneira nenhuma. Ao contrário, vamos confirmar essa lei, a lei da fé, a cada dia. E logo após o capítulo 4, nós não vamos ler ele e nem falar sobre ele, Paulo dá o exemplo de Abraão. E eu frisei aqui uma palavra no capítulo 4, no versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. É pela fé. Tem uma canção que eu não sei cantar ela, nunca cantei, mas ele canta: pela fé. O resto não sei cantar. Mas eu gosto de ouvir esse hino. Pela fé. Tudo eu posso pela fé. Eu queria contar um testemunho meu, para terminarmos a mensagem aqui. O homem, na verdade, está aqui alguns homens, né? Homens, a gente sabe que nós temos alguns probleminhas, né? É cheio de problemas, gente. Mateus. São cheios de problemas. O problema do homem se chama hospital, né? O homem está no hospital e tem que ir à força, né? A mulher não, a mulher já tem mulher que nunca veio. Toda semana quer se consultar. Quer entrar numa clínica. O homem está correndo de clínica. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu dar um meu testemunho. Eu fui fazer uns exames, esse exame chamado periódico aí, doido, que a gente faz aí ano passado, e foi constatado em mim 2 hérnias. Uma umbilical e outra... Vamos? Qual é o nome da outra hérnia? Aguinal. Aguinal que fala? Dá na virilha? Esqueci. 2 hérnias. A informação que me passaram é que essa na virilha é a mais perigosa. Ela estoura mais rápido, porque é onde força-se mais, né? Irmãos, eu cheguei a um ponto que tá aqui minha esposa testemunhar, eu tinha que andar com a mão aqui e outra aqui. Não é? É terrível. É uma dor imensa. Coisa mesmo... Nós já temos problema de dor, né, irmão? Tudo dói em dente, a gente já quer ir para a cama. Deus criou a gente assim, fazer o quê, né, irmão? Fazer o quê? As mulheres são mais fortes. Viu como vocês são mais fortes do que a gente? É tudo que o homem não vai dar luz, né? Graças a Deus por isso. Né? Longe de nós esse problema, que Deus nos livre disso, né? E aí eu fiz todos os preparativos, irmãos, para operar. Faltou apenas a minha amiga Mazinha chegar lá e mandar e agendar o dia da operação para poder eu ir. Só faltou isso só. Aí eu pensei, eu vou ser sincero para vocês. Eu orei assim mesmo. Senhor, não vou mentir para o senhor, não. Eu não quero operar. Não quero operar. Tenho medo daquele negócio. Nunca entrei no hospital. Quando se fala somente em cortar alguma coisa minha, eu já fico meio desesperado. Eu sou medroso mesmo, Jesus. Eu orei assim mesmo. É sincero. Eu estou medroso mesmo, eu estou com medo. Mas tem um detalhe. Além do medo, nós temos outra conversa para conversar, Jesus. Eu sei que tu podes me curar. E esse mal, essa dor, todo o mal pode sair. Aí o que eu fiz? A dor é tanto que eu tinha que colocar um travesseiro aqui no umbigo e outro no meio das pernas. Para poder ver se eu conseguia, pelo menos, dormir alguma coisa. A dor era imensa. Eu fiz aquele dia. Botei o travesseiro aqui na minha barriga, forcei ela,
prendi a outra na minha perna e dormi. Antes eu orei, claro. No dia seguinte, até hoje, nunca mais senti nenhuma dor. Estou entendendo? É a questão da fé. É claro, não vou mentir que ainda a Mazinha, né? Rapaz, aquela menina, ela me colocou mais medo ainda, né? Não, Wagner. O mínimo que vai acontecer contigo, você não vai, quando você for operar, você não vai sentir da cintura para baixo. Eu sei o quê? Vai ficar anestesia, você vai ficar totalmente imóvel. Como você vai querer mexer e a perna não vai mexer. Assim, misericórdia, piorou a situação pro meu lado ainda. Né? Aí eu fiquei com mais medo ainda. Que mais, meu coração, até a pressão subiu, irmão. Até a pressão subiu aquele dia quando ela falou isso comigo. Né? Deus abençoe as senhoras. Forte como vocês, né? Já passaram por tudo isso, estão aí firme e forte. Que Deus continue abençoando as senhoras e longe de mim isso, né? Estou entendendo? No meio do desespero, eu me recorri à fé. A minha vida, na verdade, é assim, dessa forma. Deus só vai justificar a gente se nós crermos nele totalmente. Tirando disso fora, não haverá justificação. Como Paulo fala aqui, somos justificados mediante a fé. Aí sim, capítulo 5, verso 1. Temos paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É ter harmonia com Deus. E a única forma de termos harmonia com Deus é crermos nele. Somente isso. Abraão ficou 13 anos sem Deus falar com Abraão, sabia disso? 13 anos, irmãos. Sabe por quê? Porque Abraão deu uma de querer andar pela obra da lei. Porque a lei dizia o seguinte: se a mulher não pode dar filhos, então ele pode ele arruma uma que pode dar filho para ele. Ele quer com segunda esposa, né? Arrumar uma está difícil, imagina duas, né, irmãos? Entendeu? O que aconteceu? Pagou o preço. 13 anos. Eu falei para você que a promessa está com Sara e não com H. E até hoje cria o grande conflito no Oriente Médio entre as duas nações. Fé. E para poder finalizar, Paulo não é Paulo que fala. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Você quer agradar a Deus? Ah, sim, pastor, Deus faz tanta coisa boa para mim. Ah, Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa ali. Então faz o seguinte: quer agradar a Deus? Só tem uma forma de você poder agradar a Deus: crer nele piamente, independente. Creia nele, somente nele. Vai andar nas ruas? Creia nele, confia nele. Eu, particularmente, não tenho medo e também não abuso, mas eu creio no Senhor, porque eu sei que Deus está comigo e está conosco. Viva sempre com essa promessa de Jesus: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você, meu irmão. Ele está conosco. Creia nele. Não vamos usar recursos humanos. Quando você usa recursos humanos, você está dizendo: Senhor, o Senhor não é capaz de me ajudar. Aí você entristece Deus com isso. Mas quando você usa o único recurso, que é a fé, você está agradando a Deus. O mundo jaz no maligno, mas Deus está presente nas nossas vidas. A igreja foi chamada, nós, a igreja, fomos chamados para quê? Para podermos viver pela fé. Amém? Amém.
Aplaudir o Senhor nessa noite, aplauda ele que ele merece. Glória a Deus.